Desde que Charles Darwin publicou A Origem das Espécies há um século e meio, a teoria da evolução é alvo de constantes tentativas de refutação, todas fracassadas. A evolução é um fato bastante conhecido e aceito pela comunidade científica há muito tempo. Porém, por desonestidade e ignorância, uma boa parcela da população ainda afirma que os seres vivos foram criados da forma como se parecem hoje. E um dos erros mais comuns é dizer que a teoria da evolução não foi suficientemente evidenciada. Mas a verdade é que as evidências da evolução estão por todas as partes, à nossa volta e mesmo em nossos corpos. Vamos iniciar então uma busca por esses indícios, procurando onde eles estão e verificando por que são indicativos da ancestralidade comum de todos os seres vivos. Então tirem o pó dos seus sobretudos, peguem suas lupas e seus blocos de anotação e vamos investigar onde se encontram as evidências da evolução. Fala galera, meu nome é Davi Airola e sejam bem-vindos novamente ao canal Papo de Primata. Como prometido, esse é o primeiro capítulo da nossa série sobre as evidências da evolução. Essa ideia é fruto de vários pedidos que eu tenho recebido desde que eu iniciei o canal para tratar sobre esse assunto. Então são vocês, os curtidores, assinantes e visitantes do canal Papo de Primata, os principais responsáveis por eu fazer essa série. Para falar a verdade, eu me encontro bastante empolgado com essa nossa investigação. E eu espero que ao final dela eu consiga demonstrar que essa alegada falta de evidências já é na verdade uma farsa. E também municiado vocês, defensores do conhecimento e do método científico, com informações suficientes para refutar qualquer argumento ou falácia desses negacionistas da ciência. Antes da gente começar, no entanto, eu acho legal a gente pontuar aqui o que a gente vai considerar como evidência. Nessa série só vamos considerar evidências empíricas, ok? Aquela que nós conseguimos perceber com os nossos sentidos. Eu recomendo então que, caso você ainda não tenha assistido ao meu vídeo Apenas uma Teoria Desmistificando Termos Científicos, que você pause esse vídeo aqui agora, assista esse outro vídeo, eu vou deixar linkado aqui, e volte aqui depois para a gente continuar a partir desse momento. E vamos começar a nossa investigação falando daquelas que são as evidências mais conhecidas quando falamos de evolução. Um registro da vida no passado longínquo que podemos enxergar hoje com os nossos próprios olhos. Os fósseis. "500 anos antes de Cristo, o filósofo Xenófanes de Cólofon, em uma de suas muitas andanças pelo mundo, examinava o solo da ilha de Malta, no mar Mediterrâneo, quando encontrou uma coisa que achou bastante interessante. Havia restos de moluscos e conchas enterrados bem fundo na terra seca. Não era um achado ocasional, aquilo era bastante comum naquele solo, para falar a verdade. Xenófanes também registrou que em pedreiras da cidade de Siracusa foram encontradas impressões de peixes e algas, e que na ilha grega de Paros, uma folha de louro foi encontrada no interior de uma rocha. Ele então concluiu que em algum momento do passado toda a terra foi coberta pelo mar, e que aqueles vestígios já haviam sido aprisionados pela lama que posteriormente se solidificou. E assim, Xenófanes de Cólofon foi a primeira pessoa de que se tem notícia que utilizou fósseis para teorizar sobre o passado geológico da Terra. Depois dele, muitos outros pensadores tiveram sua curiosidade despertada por esses estranhos restos de seres vivos que viveram no passado. Aristóteles e Avicena, por exemplo, foram filósofos que propuseram teorias para tentar explicar como os fósseis surgiram. Mas a verdade é que pouco se sabia sobre a natureza dos seres vivos fossilizados. Os gregos, por exemplo, acreditavam que os ossos de mamute que encontravam eram de gigantes. Amonitas já foram confundidas com cobras decapitadas e vestígios de crinoides foram considerados a marca de estrelas cadentes que teriam caído na Terra. Ainda iria demorar um pouco para entendermos melhor o que eram os fósseis. Alguns deles já foram considerados vestígios de animais deixados de fora da Arca de Noé. Outros foram considerados restos de animais existentes hoje, mas que nunca foram avistados por olhos humanos. E ossos de dinossauros já foram considerados pelos antigos como evidência da existência de dragões.
Bem, na verdade, há hoje quem ainda acredite que as lendas dos dragões surgiram dos avistamentos de dinossauros por homens das cavernas. Mas isso é outra história. Aliás, a palavra fóssil surgiu durante o Renascimento, tendo se originado do termo em grego fossilis, que significa desenterrado. Bom, conforme os estudos geológicos e naturalistas foram avançando, começou-se a surgir o entendimento de que os fósseis eram vestígios de espécies existentes em uma era remota que haviam sido preservadas até a atualidade. Por exemplo, o anatomista Niels Stensen, ou Nicolau Steno, no século XVII teorizou que os fósseis encontrados no interior de uma rocha em algum momento foram restos de seres vivos depositados no solo e cobertos por camadas de sedimentos que posteriormente deram origem a outros estratos. Assim, ele propôs o princípio da sobreposição de camadas, que afirma que as camadas são formadas em ordem cronológica, das mais profundas para as mais rasas, criando o ramo da geologia conhecido hoje como estratigrafia, fundamental para os estudos dos fósseis. Mais ou menos na mesma época, o inglês Robert Hooke, que foi um dos primeiros a fazer ilustrações detalhadas dos fósseis, estudou a madeira petrificada e, ao notar que ela era estruturalmente muito parecida com a madeira viva, sugeriu que a madeira fóssil havia sido encharcada em soluções minerais que penetraram em seus poros e moldaram rochas com o formato da matéria orgânica que estava ali. Ele demonstrou que os fósseis de amonita se formavam de forma semelhante, sugerindo que as espécies poderiam se extinguir com o passar do tempo. Essa ideia de extinção foi fortalecida pelo anatomista francês Georges Cuvier. Um século depois, Cuvier, que também era um grande ilustrador, teve acesso a vários fósseis, comprovando, por exemplo, que mamutes e elefantes não eram da mesma espécie. Além disso, identificou pela primeira vez diversas espécies distintas, como o mosasauro, o megatério e o pterodáctilo. Assim, quando Charles Darwin publicou A Origem das Espécies, a paleontologia, que é a área científica que estuda a vida no passado da Terra, gera uma atividade bem estabelecida, graças aos inúmeros fósseis que se tinham até o momento. Daí por diante, com o avanço das técnicas paleontológicas de descoberta, escavação e análise de fósseis, a teoria da evolução foi ganhando um acervo gigantesco de fósseis, que não para de aumentar. Mas aí, o que é exatamente e como se forma um fóssil? Vamos tentar descobrir. Fósseis são vestígios de seres vivos que habitaram a Terra no passado remoto e que foram preservados de alguma forma. Eles são um registro de como as espécies se pareciam e se comportavam em tempos imemoriais. Eles são, por definição, indícios pré-históricos, já que para um vestígio ser considerado um fóssil, ele precisa ter no mínimo 10 mil anos. Daí que a gente conclui que para alguns criacionistas da Terra Jovem não existem fósseis. Os mais antigos fósseis de que se tem notícia são os de estromatólitos, vestígios de micro-organismos pré-cambrianos que, com cerca de 3 bilhões e meio de anos, são os mais antigos indícios de vida que nós já encontramos. E os fósseis, galera, são basicamente divididos em dois grandes grupos. Os somatofósseis, também chamados de restos, eles são resultados diretos da fossilização de parte dos corpos dos seres vivos, como ossos, cascos, dentes, troncos, folhas, garras, penas, etc. O termo soma vem de corpo, daí a origem da palavra. Os iquinofósseis, também chamados de vestígios, são evidências indiretas da existência dos seres vivos com base na atividade que esses organismos tiveram. São exemplos de iquinofósseis: pegadas, tocas, túneis, ninhos, cascas de ovos, marcas de mordidas e até fezes fossilizadas, os coprólitos. O termo íquenos vem de traço, vestígio. Gente, os fósseis podem ser formados de inúmeras formas, dependendo do tipo de organismo ali preservado. Demoraria um bom tempo para eu explicar detalhadamente como é cada forma de fossilização. Então vou dar uma resumida aqui falando das principais formas. Em algumas situações infelizmente raras, parte dos tecidos dos seres vivos podem até ser conservados quase inalterados, quando ocorre congelamento, desidratação ou aprisionamento em alguma substância impermeável, como o âmbar. Porém, é mais comum que a forma dos seres vivos seja mantida em algum meio mineral, muito mais duradouro do que substâncias orgânicas, que se decompõem mais facilmente. Em alguns casos, os poros presentes nos tecidos são impregnados por água, contendo vários minerais presentes no meio onde se encontram. Com o passar do tempo, uma estrutura semelhante ao organismo original é preservada numa estrutura mineralizada. Muitos ossos, conchas e, mais raramente,
Tecido mole pode ser preservado através dessa forma de preenchimento mineral. A petrificação também ocorre dessa forma, com as substâncias orgânicas sendo dissolvidas e substituídas pelo material mineral. Também é muito comum que o organismo seja coberto e pressionado por sedimentos que posteriormente se solidificam. A matéria orgânica ali acaba se decompondo e desaparecendo, mas deixa um molde do formato da estrutura que estava ali. Eventualmente, esse molde pode ser preenchido por uma substância, gerando o que é chamado de contramolde. E há, claro, impressões deixadas em argila ou lama solidificada, que registram pegadas ou trilhas de animais. Eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo o link para material adicional explicando sobre outras formas de fossilização. Mas para o que a gente precisa aqui, essas informações já bastam. Bom, para a sorte dos pesquisadores, existe uma ampla gama de relógios biológicos que podem indicar essa idade com bastante precisão. Esse é um outro assunto interessantíssimo e que talvez demandasse um vídeo só para ele. Mas nesse momento vamos nos concentrar naquele que é mais amplamente utilizado, a datação radiométrica. E ela se baseia numa importante propriedade dos isótopos radioativos ou radioisótopos. Para quem não se lembra das aulas de química ou nunca estudou sobre isso, isótopos são variações de um mesmo elemento com quantidades diferentes de nêutrons no seu núcleo. Geralmente, os átomos têm uma quantidade igual de prótons e nêutrons no seu núcleo. Só que no caso de alguns elementos, isso nem sempre acontece. E alguns dos seus átomos acabam tendo uma quantidade diferente de nêutrons. Cada uma dessas variações é chamada de um isótopo daquele elemento. E ocorre que para alguns isótopos, a diferença entre prótons e nêutrons acaba causando um desequilíbrio e uma instabilidade na estrutura nuclear. Esses isótopos então tendem a se transformar em outros elementos, mais estáveis, num processo conhecido como decaimento. Por exemplo, átomos de potássio 40 são instáveis e com o tempo podem decair para átomos de argônio 40 ou cálcio 40, que são bem mais estáveis. O decaimento de um tipo de isótopo ocorre numa taxa constante, baseada no que chamamos de meia-vida daquele isótopo. Meia-vida é o tempo necessário para que metade dos isótopos presentes numa amostra qualquer desapareça, transformando-se obviamente em outro elemento. E agora o negócio começa a ficar legal. Rochas ígneas são aquelas formadas da solidificação do magma subterrâneo ou da lava de vulcões. Ocorre que quando essas rochas são formadas, cristais de vários tipos surgem no seu interior, contendo às vezes radioisótopos, como por exemplo o potássio 40, do qual a gente já falou. E eu acho que você já imagina onde a gente vai chegar. Conhecendo a meia-vida de um isótopo radioativo presente numa rocha, basta que se verifique quanto restou dele em proporção aos elementos derivados do seu decaimento para se calcular com precisão qual é a idade daquela rocha. E de fato, geólogos utilizam esse relógio radioativo com frequência para esse fim. E o que não faltam são radioisótopos para isso, cada um decaindo numa taxa diferente. O urânio 235, por exemplo, tem uma meia-vida de cerca de 700 milhões de anos. O potássio 40, 1,26 bilhões de anos. Então temos um amplo espectro de relógios que podem ser utilizados para o cálculo da idade das rochas ígneas. As rochas sedimentares, no entanto, não podem ser datadas dessa forma, porque elas são formadas pelo acúmulo de areia, lama, pedaços de outras rochas e até matéria orgânica. Mas a gente pode calcular a idade delas vinculando as camadas sedimentares às camadas ígneas, que contêm esses radioisótopos. Agora perceba, durante milhões de anos a superfície terrestre foi dobrada, partida, esticada, virada do lado avesso, de forma totalmente irregular em diferentes partes do mundo. Mas a estratigrafia nos dá ferramentas suficientes para calcular que a idade de uma rocha presente no interior de uma montanha é a mesma de outra localizada no fundo de um vale. A correspondência entre as várias camadas adjacentes a esse estrato apenas confirma que ele foi formado na mesma época. Impressionante, não? Os fósseis geralmente são encontrados nas rochas sedimentares. Então fica bastante claro que podemos calcular a idade de um fóssil com base na idade da rocha onde ele se encontra. Parece bastante simples, e realmente é. Mas há um outro tipo de relógio radioativo do qual a gente não pode deixar de falar. E ele não se encontra nas rochas, mas na própria matéria orgânica. O famoso carbono 14.
O carbono é um elemento indispensável à vida como conhecemos. Ele é a base para a química orgânica, sendo onipresente em todos os seres vivos. Bom, o carbono entra na cadeia alimentar quando as plantas absorvem dióxidos de carbono na atmosfera. Daí por diante, o carbono se espalha pela cadeia alimentar quando os herbívoros comem as plantas, os carnívoros comem os herbívoros e assim sucessivamente. Acontece que uma pequena parte desse carbono que é absorvido é carbono 14, que é radioativo. Nada preocupante, até porque para cada trilhão de átomos de carbono que consumimos, apenas um é de carbono 14. A maior parte do carbono que a gente absorve é de carbono 12, que não é radioativo. Qualquer ser vivo, de uma forma ou de outra, vai consumir e repor carbono no seu organismo durante toda a vida, até que em algum momento ele morre. E daí o fluxo de carbono para aquele organismo cessa. O relógio então é zerado. O carbono 14 contido em suas células lentamente começa então a decair, transformando-se em outro elemento, o nitrogênio 14. Cada pedaço de madeira, de tecido, ou seja lá que componente orgânico for, irá ter seu suprimento de carbono 14 desintegrado paulatinamente no decorrer dos séculos. Então a proporção entre o carbono 14 e o carbono 12, que não decai, vai diminuir gradualmente, ficando bem abaixo daquela proporção existente nos seres que ainda estão vivos. E essa proporção, portanto, pode ser utilizada para se calcular o tempo decorrido desde a morte, ou seja, desde que o carbono 14 deixou de ser reposto naquele organismo. A meia-vida do carbono 14, no entanto, é bem rápida em comparação a outros isótopos, apenas 5.730 anos. Assim, além da sua óbvia limitação de só poder ser utilizado para cálculo da idade de restos orgânicos, sua meia-vida é tão curta que só pode ser usado para estimar a idade de fósseis com no máximo 70 mil anos. Mas em conjunto com os demais relógios radioativos, o carbono 14 é uma importante ferramenta para cálculo da idade dos fósseis. Bom, muitos criacionistas alegam que as datações por radioisótopos podem estar erradas, pois essa taxa de decaimento dos isótopos poderia ser afetada por condições externas. Só que isso não é verdade, tá? Essa taxa não muda significativamente conforme atestado por pesquisadores que há décadas têm submetido esses isótopos a situações extremas de temperatura e pressão. Além do mais, os dados de datações radiométricas de isótopos totalmente diferentes são coerentes entre si, inclusive em medições feitas em partes dos estratos que passaram por condições totalmente diferentes entre si. Isso seria muito difícil, para não dizer impossível de acontecer, se essas taxas pudessem mudar de acordo com condições externas. Eu vou deixar aqui embaixo na descrição alguns links para quem quiser se inteirar melhor sobre esse assunto. Finalmente, vamos concluir entendendo por que os fósseis são tão importantes para evidenciar a evolução. Sem sombra de dúvida, o registro fóssil tem uma importância inegável para o estudo da vida no passado. Sem ele, pouco saberíamos sobre muitas espécies hoje extintas. Nós seríamos até capazes de mapear relações de parentesco com base na semelhança ou funções anatômicas, além de atestar essa relação pelo sequenciamento do DNA das espécies. Mas nossos estudos se resumiriam à observação de espécies hoje vivas ou recentemente extintas. Não saberíamos quase nada sobre como se pareciam espécies distintas, como os trilobitas e os picaias. Talvez nunca imaginássemos a existência de animais extraordinários como os dinossauros. E apenas suporíamos como se pareceriam nossos ancestrais hominídeos, com base apenas em semelhanças com primatas vivos. Os fósseis são capazes de nos mostrar não só como foi a fauna e a flora do passado, mas como os seres vivos viviam, cresciam, como se alimentavam e como interagiam entre si, bem como nos contar como era o clima terrestre no passado. Mas o registro fóssil também é uma importante fonte de evidências evolutivas. Ele não só é repleto de informações sobre como os processos evolucionários aconteceram, mas também é a chave para tornar a teoria da evolução falseável, algo importantíssimo para uma teoria científica. Em primeiro lugar, os fósseis demonstram que a evolução ocorreu exatamente da forma como sua teoria prevê. Se analisarmos o registro fóssil de todos os períodos geológicos dos quais temos evidências da existência de vida, vamos notar um padrão constante e absolutamente invariável. Os estratos rochosos mais antigos conterão fósseis de formas de vida mais simples. Avançando no calendário geológico, vamos notar que as espécies vão se tornando cada vez mais complexas conforme os estratos de rocha vão se tornando mais recentes. Assim, analisando estratos rochosos em ordem cronológica, deveríamos encontrar primeiro os invertebrados,
depois peixes, em seguida anfíbios, seguidos pelos répteis, e só depois encontraríamos fósseis de mamíferos. E adivinha só, é isso que a gente encontra quando analisa esses estratos. Esse registro está escrito na pedra. Somos capazes de mapear a evolução de linhagens inteiras de seres vivos. Examinando, por exemplo, os fósseis de ancestrais e primos das baleias, podemos comprovar quando o pequeno Indorraius separou-se das demais espécies de mamíferos. Prosseguindo nesse estudo, veremos como uma outra espécie, o Paxidas, começou a ter algumas características ainda hoje presentes nos cetáceos. Perceberemos como o Ambolocidas já tinha uma morfologia própria para o meio aquático, e o Rhodrocidas já não podia mais se sustentar como um animal terrestre. Finalmente, os basilossauros e os Dorodons já se pareciam bastante com os enormes mamíferos aquáticos da atualidade. Seriam todas essas espécies ancestrais das baleias? Não necessariamente, mas esse registro fóssil inequivocamente demonstra como mamíferos que um dia foram terrestres retornaram para sua origem aquática, mantendo sua forma de reprodução e respiração, exatamente como a evolução deveria ocorrer para os cetáceos. Além do mais, o registro fóssil mostra como as formas de vida foram surgindo de forma sequencial, evoluindo e se dividindo. E é interessante que a gente se detenha agora nesse ponto. Negacionistas da evolução alegam que não existem elos perdidos. Essa é uma das maiores ilusões proclamadas por quem ignora ou finge ignorar o que o registro fóssil nos trouxe até hoje. Os elos perdidos estão em profusão não somente debaixo dos nossos pés, mas diante dos nossos olhos. Os paleontologistas há muito têm trazido ao conhecimento da população espécies transicionais cuja existência é vergonhosamente negada por esses criacionistas. Os elos perdidos não só estão sendo paulatinamente descobertos e exibidos, mas sendo encontrados exatamente nos estratos rochosos que nós esperamos que eles se encontrem. Além do exemplo dado da baleia, a gente poderia falar sobre a evolução de várias outras espécies, como a nossa, por exemplo. Mas eu quero falar sobre a evolução humana em outro momento específico para isso. Por hora, eu vou tratar de um outro exemplo bastante conhecido, o das aves. Sabemos hoje que nossos contemporâneos emplumados são os descendentes vivos dos dinossauros. As aves fazem parte da grande ordem dos répteis saurísquios, que compreendia também grandes dinos como os apatossauros, tiranossauros e velociraptors. Seria então uma grande evidência evolucionária se encontrássemos uma forma transicional entre isso e isso. E quer saber? O que não faltam são fósseis desse tipo. A mais famosa forma transicional de dino para ave que nós conhecemos, é claro, é o Archaeopteryx lidográfica. Do tamanho aproximado de um corvo, o Archaeopteryx tem todos os requisitos do que seria considerado um elo perdido. Ele não só tem as características que se espera de uma forma transicional entre dinossauro e ave, como seus fósseis se encontram no estrato de rocha formado na época prevista. Se observarmos o registro fóssil, vamos notar que há 200 milhões de anos não havia registro de aves, embora houvesse de vários terópodas. Mas a partir de 70 milhões de anos, temos fósseis de animais que se pareciam bastante com as aves modernas. É de se imaginar que o fóssil de uma espécie transicional esteja nesse período, entre 200 e 70 milhões de anos. Não por acaso, o Archaeopteryx viveu há cerca de 150 milhões de anos. Há um extenso registro entre formas transicionais de dinossauros primitivos e aves, e a gente já vai passar para outro ponto, mas não sem antes falar sobre o Meilong, um animal do Cretáceo inferior encontrado na China, cujo nome significa dragão adormecido. Ele deve ter perecido enquanto dormia. Notem como esse dinossauro terópoda dormia com a cabeça enfiada abaixo de um membro superior. Agora, se compararmos com a imagem de aves modernas na mesma posição, a semelhança salta aos olhos. É ou não é um presente do passado? E além do mais, gente, os fósseis são importantes por um fator epistemológico. Eles ajudam a teoria da evolução ser falseável, um requisito indispensável para uma boa teoria científica. Entenda bem, esperamos uma sequência lógica na deposição de organismos nos estratos geológicos, organismos mais simples antes dos mais complexos. Então basta que encontremos um único fóssil que se encontre num extrato geológico diferente do que ele deveria estar e pronto, os cientistas teriam que voltar para a prancheta. Então, como dizia o célebre J.B.S. Haldane, uma evidência que falsearia a evolução seria, por exemplo, o fóssil de coelho encontrado no pré-cambriano. Essas evidências podem ser vistas em museus, exposições ou até mesmo eventualmente compradas.
Os fósseis têm um valor inestimável para compreendermos o nosso próprio passado. Mas o que os negadores da ciência têm a dizer sobre eles? Como sempre, argumentos absurdos. Sobre a alegada falta de elos perdidos, eu já falei que isso é uma falácia. Na verdade, não adianta muito discutir com um fundamentalista sobre esse ponto. Não importa quão próximo seja uma espécie de um ancestral, o negador sempre vai pedir que você mostre o fóssil intermediário. E se você mostrar, ele não vai estar satisfeito, ele vai pedir o intermediário entre essa espécie e as outras, e assim recursivamente. Na verdade, ele jamais vai querer abandonar esse argumento porque é sua tábua de salvação. Aliás, sobre a alegação de que o registro fóssil é incompleto demais para servir como evidência evolutiva, pensem comigo. A formação de um fóssil não é uma coisa muito fácil de ocorrer. Para início de conversa, animais de corpos moles são muito difíceis de serem fossilizados. E é por isso que é tão difícil encontrar vestígios corporais de animais pré-cambriânicos, por exemplo. O aparecimento de esqueletos e carapaças facilitou bastante esse processo. Mas ainda assim, fossilização é um evento ainda muito raro de acontecer. E para a maioria das formas de fossilização, o corpo tem que estar no local minimamente úmido ou mesmo totalmente submerso. E esse cadáver não pode ficar muito tempo exposto. Ele tem que ser logo coberto por sedimentos para ficar livre da ação de carniceiros. Então ele tem que passar por algum processo de mineralização, petrificação, ou mesmo se decompor tão lentamente que ele deixe o seu molde impresso na pedra. O fóssil tem ainda que resistir a constantes mudanças da crosta terrestre. O fóssil é esmagado, sacudido, partido, aquecido, destroçado e muitas vezes completamente destruído. E o que sobrar geralmente vai estar tão fundo na Terra que apenas uma pequena parte vai ser encontrada um dia pelos paleontólogos. Além disso, nós encontramos cerca de 250 mil espécies no registro fóssil. Isso pode parecer um número muito grande, mas ele é enganoso. Temos catalogadas cerca de 9 milhões de espécies no nosso planeta. E o número real de espécies deve ultrapassar em muito esse número. Mesmo assim, isso não representa nem 0,1% de todas as espécies que já existiram até hoje. As estimativas mais modestas sobre quantas espécies já existiram na Terra são de alguns bilhões. Assim, achar que não haveria lacunas nesse cenário é uma ilusão. O registro fóssil tem que ser incompleto. Seria até estranho se não fosse. Fundamentalistas religiosos nunca aceitaram e talvez nunca aceitem que a ciência mostre que os seres vivos evoluíram de uma forma diferente do pregado pelas suas crenças religiosas de criação. No passado chegaram a dizer que foi o diabo quem criou os fósseis para enganar o homem quanto à idade da Terra e fazê-lo perder a fé no cristianismo. Mas a gente precisa refletir um momento. O estudo dos fósseis envolve estratigrafia, datação radiométrica e outras atividades que transcendem o campo da biologia e avançam para outras áreas científicas. Geólogos, químicos e físicos são alguns dos profissionais que atestam que alguns fósseis podem ter bilhões de anos de existência. Além disso, os astrônomos, cujo campo de estudo está lá fora, podem nos dizer que a Terra tem muito mais do que 10 mil anos de existência. Defensores do conceito religioso de Terra Jovem negam esses fatos e dizem que o que eles fazem também é ciência. O mesmo pode dizer de criacionistas que negam a evolução com base numa suposta ideia de design inteligente. O que eles fazem, no entanto, é o oposto. Eles afrontam, negam, distorcem a ciência, prejudicando a todas essas áreas de pesquisa científica. Descobertas científicas importantíssimas são desprezadas, e a pesquisa científica como um todo acaba sendo prejudicada por esses militantes criacionistas. Eles não são cientistas, são inimigos da ciência. Mas a história está aí para nos deixar esperançosos. As ações desses negadores da ciência são nocivas, mas elas não fazem mais do que apenas atrasar o desenvolvimento científico. Ele vai continuar. Afinal, a verdade luta para aparecer. Ela não fica escondida durante muito tempo, nem mesmo quando oculta milhões de anos sob toneladas de rochas. É isso aí, galera. Esse vídeo ficou um pouco longo, mas é que o assunto é bastante extenso. Eu recomendo que vocês não parem por aí e avancem, lendo e estudando mais sobre o tema. Nos próximos episódios, vamos verificar que existem evidências empíricas ainda mais sólidas do que os fósseis, de modo que esses vestígios servem como evidências adicionais sobre o fato da evolução.
Não percam! Se gostarem, deem aquele joinha, favoritem esse vídeo e compartilhem nas redes sociais para ajudar na divulgação. E não deixem de assinar o canal para não perder os próximos episódios da série. Um grande abraço!